Boa tarde! Estamos começando mais um episódio do Pode Tratar. Bem-vindos, eu sou a Simone Rockenbach. Olá a todos, bem-vindos para o nosso 22º encontro aqui na Black Box, o Pode Tratar hoje, muito especial com a nossa querida convidada, e vocês já vão ver quem é. Eu sou a Raquel Pagnoncelli. Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Elisandra Maróstega. E esta é a nossa convidada de hoje, maravilhosa, que já esteve conosco aqui no podcast, Maiane Martins, fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sabe que coincidências não existem. Hoje, dia 9 de dezembro, o Dia Nacional do Fonoaudiólogo, esse anjo que nos terapeutiza no complexo caminho da comunicação, da linguagem, do aprendizado. 43 anos que está regulamentada essa profissão no Brasil e a gente cada vez mais compreendendo todas essas estágios, etapas importantes para poder comunicar desde o ventre até a gente lá no final da vida. Então, bem-vinda a nossa querida Maiane Martins, que está com a gente, inclusive com o apoio no podcast, né? Então, muito obrigada e parabéns pelo seu dia. Obrigada. Também aproveito para parabenizar os meus colegas, né, pelo Dia do Fonoaudiólogo. É uma profissão que realmente é muito ampla, sabe? Nós temos muitas áreas dentro da fonoaudiologia, né? A comunicação, a linguagem, a audição, a voz, a disfagia. Então, nós trabalhamos desde o ventre, né, até o idoso. Então, todas as fases da vida podemos contar com o fonoaudiólogo. Então, parabenizo a todos os meus colegas. Sabe que uma curiosidade interessante, vertigem, tontura. Tem gente que vai parar onde? No fono. Uhum. Eu não sabia disso, Maiane. Sim. É interessante, né? Uhum. E olha que legal, ela trouxe aqui, lançando conosco para incentivar as escolas o processo de construção de linguagem alfabetizado, todos os pedagogos, professores. Olha que coisa legal, mais linda. O lançamento para virar para cá, é a outra câmera. Alfazema. Conta pra gente que material é esse e a gente vai falar um pouquinho para vocês o que ela está aprontando. Queridos educadores, fiquem até o final com a gente que vocês podem adquirir. Pais, educadores, pedagogos, com super material do Pode. É um recurso terapêutico, está escrito aqui, pedagógico para alfabetização e ou para transtornos da leitura e escrita. O que é isso aqui, Maiane? Conta para nós. Então, esse é meu livro, né, o Alfanema, Alfabeto e Fonemas. Está na 2ª edição, essa é a 2ª edição do livro, que teve uma repaginada aí, mas isso vamos mostrar, então. O objetivo desse livro é um recurso para a alfabetização. Então, aqui tem as letras do alfabeto, mas não só, tem os fonemas, porque letras é diferente de fonema. Então, nós temos, por exemplo, 2 letras que formam um fonema, um som. Por exemplo, o CH. CH são 2 letras, mas é um fonema apenas, que faz o som do sh. Então, aqui, nesse material, bastante lúdico, assim, porque é para ser utilizado em sala de aula também, né? Tem as linhas, as cores que vão diferenciar se o fonema é sonoro ou se o fonema é surdo, se a diferença articulatória da produção de cada fonema. Então, tá bem legal assim o material para ser usado em sala de aula e também nas clínicas aí de psicopedagogia e em casa, né? Porque tem muitos pais assim que são bastante dedicados nesse período com as crianças. Essa era a minha primeira pergunta mesmo, se era um material só para fonoaudiólogo, só para consultório, ou se daria para os pais comprarem, para né, estarem estimulando as crianças, né, na fala e tudo. Não, é um material que está disponível para quem quiser, né? Quem trabalha com as crianças nessa área, inclusive para as escolas. Então, bem bacana, porque já trabalhamos com algumas escolas. É possível recortar aqui e aí colar a sequência alfabética na parede. Então, ali do primeiro ano, pré e primeiro ano.
Olha, ele tá pontilhado, você Isso. pode destacar, é um material que você pode montar um painel, né? Bem, ai, que dozinho de arrancar. Porque assim, ó, a gente que tem minigênios em casa, o bebê nasce, a gente começa a estimular muita coisa, né? E daí a gente vê aqueles vídeos daquele bebezinho que reconhece a letra B, vai lá e busca para a mamãe. Tudo isso é brincar, ao mesmo tempo educar, ao mesmo tempo zelar e construir. Muitos de nós gostamos desse tipo de material para estar brincando em casa com o filho, ao mesmo tempo sem perder tempo, né? E educando e fazendo as fases de construção, de familiarização. Bem interessante. Você está fazendo esse lançamento, ele já está disponível? Está disponível para venda. E hoje aqui no podcast, Tem desconto. para quem estiver acompanhando e quiser os 3 primeiros, nós temos disponível aqui por R$60. Então, para adquirir o seu com desconto durante o nosso podcast. Sem o desconto, se alguém não conseguir, aí a gente pode passar o teu contato. E aí, sem o desconto, fica 80, é isso? Isso. Perfeito. E com quantos anos, assim, eu posso começar a estimular, né, a mostrar para o meu filho e tal? Então, se a gente for pensar na questão da linguagem, né, e a gente está falando de linguagem, é uma outra modalidade de linguagem, né, a linguagem escrita. Então, esse período de aquisição, veja, quando a criança nasce, né, e a gente falou aqui na primeira vez que eu estive aqui, nós falamos muito sobre a aquisição da linguagem oral, né, a entrada da criança na linguagem, como acontece tudo isso. E agora nós estamos falando é uma mesma língua, a língua portuguesa, porém é uma nova entrada, né, da criança nessa linguagem, nesse mundo da linguagem escrita, que, apesar de ser a mesma língua, marca uma posição diferente da criança frente à linguagem. É um novo jeito de ser e de estar, né, no mundo a partir da linguagem escrita, da leitura e da escrita. Então, esse contato, né, com o letramento, a criança já tem desde sempre, desde que nasce, né? Porque são o mundo, né, o nosso mundo, onde as placas, onde a criança está inserida, tem letras. Né? Tem letras e tem uma linguagem que já é uma linguagem escrita. Os livros, quando os pais leem para as crianças muito pequenas, os bebês, nós já conseguimos observar, então, essa criança, esse estímulo, como você perguntou, né, Elisandra? Já desde o início ali, os bebês, quando os pais estão lendo, muitas crianças já vão reproduzir, eles passam o dedinho assim, né, para contar uma história, como se eles estivessem lendo aquilo que está escrito. Sim. É muito interessante isso, né? Verdade. Olha, gente, acompanhar, por exemplo, hoje de manhã eu estava encerrando uma tarefa com a Lavínia e ver ela reconhecer a leitura e aí entender os 2 S's e o C cedilha. Ai, E muito essa legal. confusão que acontece, ela estava lendo sorvete de massa e ela lia sorvete de maçã. E aí eu falava, tenta de novo. Ela, sorvete de massa, com 2 S's, para dizer que era sorvete de bola e tal. Porque a tarefa era sobre os 2 S's, né? Então era bastante coisas com 2 S's, né? Montanha-russa, carrossel, bababá. E aí o sorvete de maçã, que não era maçã, era massa. E aí aquela coisa, eu não sabia nem dizer para ela, explicar a diferença, né? E aí, devagarinho, a gente foi vendo que a tarefa estava trabalhando mais os 2 S's e faltava acento, faltava outras coisas para ser a maçã, né? E tão gostoso a gente perceber que a gente já passa batido por essas etapas de confusão de leitura, linguagem, som, fonética. A gente estava discutindo sobre a palavra morro de fome ou morro de montanha. Mãe, quando que eu morro? O morro, qual morro? O morro lá que tem que subir ou o morro que morri? E aí ficava assim uma semântica, uma gargalhada. E é tão gostoso explorar as possibilidades da comunicação, o contexto no qual ela pode ser, né, trazida e o quanto pode ficar divertido, né? Sim. Então, você veja que interessante isso, porque tem uma questão de semântica, né? Esse nível da linguagem aí, que tem a metáfora, esses deslocamentos, que na linguagem oral, a gente conta muito com a entonação,
né? Com a entonação da voz, com o contexto, a frase que vem antes e depois, as palavras que vêm antes e que combinam isso, é que faz com que a gente entenda de qual morro está se falando. Exato. Né? Na linguagem escrita, então, nós temos aí um código para ser decifrado, né? Que é um código que vai ser marcado essa diferença através do posicionamento das letras e por exemplo, da diferenciação, da duplicidade do S, porque o som vai ficar diferente. Então, por exemplo, o S no meio de duas vogais, ele tem som de Z. Sim. Então, para que o S não tenha som de V no meio de duas vogais, a gente utiliza dois S's. Então, são regras. A partir de regras ortográficas que as crianças também vão se deparando. O fonoaudiólogo também tem que entender da língua portuguesa, gramática, junção adverbial. Vocês passam por isso na faculdade? Sim, nós estudamos a linguística, né? Porque, né? Porque assim, é um apoio para as escolas, principalmente. É uma força-tarefa muito importante. O psicólogo, o fonoaudiólogo, tem tanta gente ligado a essa construção da comunicação, e a gente tem que estar aberto mesmo para isso. E uma coisa bem bacana do livro é exatamente isso, a didática do livro. Porque a gente sabe que nem toda criança, nem todo adulto, enfim, né, não aprende da mesma forma. Então, não é só o olhar a letra, tem como pronunciar a letra, a boca, porque tem ali o formato, como ela fica. Por quê? Porque cada um vai ter uma facilidade. Um vai ser na parte visual, o outro na auditiva, que vai escutar o som. Por quê? Porque cada criança aprende de uma forma, né? Então, assim, só colocar lá, fazer o desenho da letra S, pedir para passar o dedo em cima, às vezes, para uma criança, vai ser mais difícil. Então, a didática, quanto maior ela for explorada, mais crianças vão aprender, porque cada uma vai gravar da forma que para ela é mais fácil o acesso, né? Porque isso é individual de cada um, né? Mas é muito louco que nas escolas não tem essa, né? Porque a alfabetização que se fala nas escolas é mais para o escrever, não é? E a alfabetização não é só escrever. A alfabetização não é só escrever, mas as escolas, elas trabalham bastante todos os aspectos, né, que estão relacionados a um preparo para a leitura escrita, né? Nós temos um preparo desde a educação infantil, né? A questão motora, né? Toda a parte motora. Por que as crianças fazem bolinhas e colam bolinhas, né? Para trabalhar a motricidade fina. Então, tem várias habilidades que elas precisam ser adquiridas lá na educação infantil para que venha acontecer esse momento, né? Da leitura e da escrita. Então, sim, as escolas, elas trabalham muito, né, com essas habilidades. E o que eu percebo, assim, e nós estamos, eu e uma colega que é pedagoga, a Josiane, nós estamos trabalhando com material também, um kit de materiais específicos para auxiliar na alfabetização, né, desde a educação infantil. Sim. Então, trabalhando as habilidades auditivas, as habilidades de consciência fonológica e daí a alfabetização fônica. Então, esse método, né, de alfabetização fônica, que geralmente os fonoaudiólogos acabam por indicar, porque tem a ver com o fonema. Né? Então, a unidade mínima ali da letra é o fonema, que ele vai fazer contraste dependendo da posição onde se encontra na palavra. Então, tem muitos métodos de alfabetização que são métodos silábicos. Então, vai do texto para as frases, para a palavra, para a sílaba. E parou aí. E a letra, né? E a letra. Mas a letra, ela representa um fonema, ou duas letras, como eu falei antes, um som. Exato. Então, essa que é a diferença do método fônico com o qual eu trabalho, né? Trabalho nessa questão, nos materiais e incentivo as escolas para isso. Você trabalha com exercícios, por exemplo, a letra T, né? A língua no céu da boca, o olhar no espelho, respirar. Como é que você faz? Assim, como que é a tua sessão para essa parte de percepção de fonemas? Isso. Quando a criança tem essas dificuldades, então, cada fonema ele tem características específicas para a sua produção, né? Então, articulatório, tem o ponto da articulação, então, onde a língua vai encostar para formar aquele fonema. Então, sim, no caso do T, né? A língua encosta ali, atrás do dente. Tem um modo de articular, se ele é plosivo
ou se ele é fricativo, que o É ar o D, sai. né? O T e o D. É muito Isso. legal isso. E aí, se ele tem vibração nas pregas vocais ou não, se é sonoro ou se é surdo, né? Que é essa Sabia que característica. pregas vocais ia entrar no assunto hoje? Porque eu quero falar sobre pregas vocais. Eu tava só esperando. Vou esperar os 5 minutos finais. Então, todas essas diferenciações dos fonemas, elas estão aqui no meu material, do alfanema. Que, Olha inclusive, o amor que ela tem e olha o jeito que ela toca. Esse amor é o que mais precisa ter mesmo. Aham. E aí, quero falar também um pouquinho sobre os R's, por exemplo. Então, o R, dependendo da posição da palavra, ele tem um som diferente, é um outro fonema. Então, aqui no material tem os 3 sons diferentes do R. Então, se eu falar a palavra rato no início, né, ele vai ter esse som que sai lá da garganta. O som do né? H, né? Isso, ou que é o mesmo dos 2 R's. Aham. Que é esse? Agora, se o R estiver em posição intervocálica, no meio de 2 vogais, ele vai ter um som durã. Então, barata é outro fonema. Sim. É a mesma letra, mas é outro fonema. E se, por exemplo, aqui na nossa região, que nós temos o porta, né? Se o R estiver numa posição final de sílaba, para nós aqui, porta, tem esse outro Apontador! Tem que dá um som mais nasalado, né? Ele vem mais pra orelha, para som. É um som mais retroflexo. Assim, retroflexo. Eu gostei, agora vou usar nos sons retroflexos para falar que eu sou do interior. né? Então, essas são as diferenças, Nossa, né? caipira, Essas não. diferenças. Retroflexo. O som que eu verbalizo é retroflexo, entendeu? Não é... Então, é isso Você é da que- roça? Não, eu sou retroflexiense. Me deixa. Então, são essas características, assim, que eu busco quando eu faço assessoria em escolas, né? Eu busco trabalhar com os professores, né? Na formação dos professores, para que eles consigam identificar isso e trabalhar de uma forma diferente com cada criança. Porque nem todas as crianças aprendem da mesma forma, né? Então, as crianças precisam, sim, ter um olhar, uma escuta para a sua singularidade. E quanto tempo uma criança leva para alfabetização? É uma vida, né? Fato. Estamos aprendendo, Mas né? até hoje perguntando se é com S ou com C. Não sei o quê, porque Até hoje tô na dúvida. Hoje eu tenho que escrever no ar para me lembrar quando. É com G ou com J? Isso, né? Mas esse processo, então, de alfabetização geralmente ocorre inicia, né, o processo, eu disse para vocês que inicia antes, né, lá na educação Mas a infantil. alfabetização, mesmo, então, ali no final da educação infantil, da pré-escola, então com 5 anos, 6, né, e até o 2º ano. Então, pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, as crianças têm que estar alfabetizadas até o final do 2º ano escolar. Que é o 7 aninhos. Não, 7 eles estão A sua filha está no depende segundo? do recorte, né? Porque tem, depende também do método escolar, né? Se é esse, se é aquele. Mas a Lavínia está com 7 anos E e, tá no esse segundo? ano deu um boom. Tá no primeiro. Então é no segundo, no final do É. segundo ano. É que ela Mas- fez 7 agora em novembro. Então Sim, ela mas- teria 6 no primeiro, na verdade. Exato, ela acabou de fazer uhum. 7 anos, faz 2 Isso, semanas, né? isso. Ainda estamos abrindo os presentes lá em casa, né? Então, realmente, ela acabou de fazer 7 anos, mas o Pedro também foi mais ou menos bem nesse período, eu acho que... Mas é novembro, eu também. Eu lembro que com 5 eu entrei no jardim. E aí eu tinha 6 no primeiro e fiz 7 em novembro no final. Que ainda parecia sempre que eu estava mais atrasada, né? Porque Mas a gente sempre tem essa sensação. Se a gente olha para fora, a gente sempre acha uns que... muito adiantado e outros muito atrasado. Falando nisso, essa questão da comparação, como é que você acalma isso quando vem, por exemplo, uma mãe Boa. que tem 2 universos, o filho mais velho e o filho mais novo. E o mais velho era assim, o mais novo era assado. Como que tu aborda isso e acalma isso? Porque o fonoaudiólogo não trabalha com medicação, ele trabalha com tratamento, né? Então ele precisa ter essa anamnese, ele precisa ter a intervenção, o brincar, o avaliar, quem sabe o examinar, o encaminhar para uma questão de surdez, enfim. Aí ele tem que estar acompanhando essa família. Como que você lida com a comparação?
isso é bem presente, né? Porque é inevitável, na verdade, né? A gente comparar as crianças, os pais chegam comparando, ou se não é com o irmão, é com o colega, vizinho, é com o vizinho, é com o primo. Então, é natural que as crianças, os pares, né, da mesma idade sejam comparados. É bem importante isso que você perguntou, porque realmente a gente tem que fazer uma escuta assim dessa história dessa criança, né, junto com a família. Qual é o lugar dessa criança, né, no discurso desses pais, né? Como foi, a aquisição da linguagem, né? Como que se deu esse processo, como que foi a entrada na escola, como a criança está lidando mastigava com bem, engasgava, essa parte, tudo vocês perguntam, tudo né? também. Essa parte da alimentação, do desmame, né, do desfraude. Então, essa questão do desenvolvimento todo, de uma forma geral da criança, nós precisamos escutar a história dessa criança, né? A história do seu nome, né? Do porquê ela foi nomeada daquele jeito, com aquele nome, escutar a história clínica das doenças, das infecções de ouvido. O que tem acontecido muito agora, que eu tenho recebido muito, são as questões auditivas mesmo, sabe? Sim. Sem sinais clínicos de dor, infecção, coceira, então o ouvido congestionado. Tem acontecido muito. E aí faz um encaminhamento pro otorrino, faz um tratamento, porque a audição e a linguagem, elas caminham juntos. Sim. Então, Tanto que, né, se a gente fala assim, vamos aprender a escrever, nisso inclui aprender a ler. Nisso inclui aprender a falar. Nisso inclui aprender a se expressar e a interpretar. Então, o alfabetizar é uma cidade inteira dentro do cérebro, não é só um bairro. É outro funcionamento da linguagem, né? Da língua, é um outro modo de estar na língua. E aí você fala para as mãezinhas o quê? Mãezinha, seu filho está louco da sinusite. É. Faz uma acupuntura, por isso está trancando o ouvido, nariz. Ele não está escutando, por isso que ele não está falando. Olha, doutora, você pode falar na frente do meu filho, ele está surdo, diga toda a verdade. Já porque brincando, mas as mães fazem muito essa comparação, né? E aí, quando vê que cada caso é um caso, daí tem que desacelerar ali esse processo, né? E o acompanhamento é sempre a partir da própria criança. Então, a evolução, ela é uma comparação com a própria criança. Como ela estava, como ela chegou e como ela está evoluindo. Então, é essa comparação que nós fazemos. Você percebe que você tem que mostrar? Sim, você tem que mostrar. Sim. Eu sei que parece expor a criança, mas é um caso clínico, é um caso real, é um caso terapêutico e que as pessoas ainda não conseguem nem visualizar, imaginar. Se você não fizer um vídeo, mostrar. Tá muito legal a tua página agora no Instagram, você está muito aberta, ativa, comunicativa, você está passando bastante informação ali. Isso tem dado um certo retorno? Para você, como profissional que quer ajudar, não no sentido de mais clientes, não isso. Sim, eu percebo isso, porque a informação, né? Então, quando a gente compartilha a informação, né? Muitas pessoas chegam e perguntam e querem saber, identificam em casa, às vezes bastante precoce, que é legal, né? Bem interessante isso, porque quando as crianças chegam precocemente ali, nos primeiros sinais de dificuldade, né? Que os pais estão percebendo e a criança chega até mim, a gente consegue um desdobramento muito mais interessante, né? Uma evolução muito mais significativa. E as crianças são mais rápidas, né? Por exemplo, do que adultos, assim, no processo de... É porque a gente está ali com uma criança que o cérebro está se desenvolvendo e veja, o primeiro ano de vida, olha tudo que uma criança aprende no primeiro ano de vida. Né? Olha o salto, né? Nos primeiros anos. Então, a primeira infância, ela é importantíssima. Sim. Ela é importantíssima. Então, qualquer alteração, qualquer sintoma, qualquer sinal que a família perceba de diferente, né? Mesmo que seja assim, estou comparando ali, não está falando, vou lá ver o que tem. É importante. E tem chegado mais, os pais têm vindo mais cedo, né? Muitos com receios por conta
do que nós estamos vivendo, assim, com os diagnósticos. Então, muitas pessoas chegam com esse receio. Então, eu quero autismo. saber... Meu filho está com atraso, tá porque falando, qual o nível de... Tem sim essa dúvida. Eu, quando estava grávida, fui acompanhando a Lavínia meio que de olho, porque o Pedro, porque tem tudo nesse mundo, gente. Então, mas é importante a gente dizer também da rapidez da criança, ou da divulgação até dos profissionais que mostram assim o processo de forma resumida em 30 segundos num Reels, para a gente também entender que não é em 30 segundos, a gente vê a rapidez na infância, nos jovens, mas é confiar no processo e ter a assiduidade, a presença no consultório. Tem vários profissionais que atendem de forma remota, tem clínicas aí, teleclínicas, que podem também ajudar, mas a questão é, depois que é feita a postagem, a gente vê uma postagem rápida, um resultado rápido. Esses antes e depois hoje estão super rápidos, né? A gente vê ali o antes e o depois e a gente acha que vai ser assim para a gente em qualquer processo de transformação. Então é só calma e confia no processo e frequenta o processo. Isso para as mães, né? E para os pais e profissionais que estão aqui, quem sabe, antenados, que a comunicação é liberdade. Quando a gente está frustrado por não conseguir ainda nos desenvolver socialmente, amorosamente, afetivamente, educacionalmente, isso pode nos bloqueando e agravando, como era 10 anos atrás. A gente deixava cronificar uma situação antes de procurar um profissional, né? E hoje, como a Maiane comentou, a gente tem mais acesso à informação, a gente pode mandar um direct para ela daqui, e, quem sabe, agendar um horário rapidinho e já resolver, né, gente? Isso que é importante. Sim. Mas participar do processo, passar pelos dias que tem dos exercícios, dos estímulos. A minha vida toda, na minha casa de rádio, exercício de fono, tampa de caneta na boca, e corrigir o o chaquê, essas coisas. A família era da comunicação, então a gente procurava... sem entender ainda o porquê, um dia o pai é coisa do pai, né? Mas ele estava sempre atento a isso, né? Não só a conjugação verbal, mas a entonação de voz, o momento de dizer, né? E tudo isso acaba libertando a gente de uma certa maneira. E eu acho que é até uma facilidade numa apresentação, por exemplo, na escola. Nossa. Porque eu lembro assim, que tudo que eu pedia quando eu ia na igreja, que eles não me chamassem para ler lá na frente. Entendeu? Porque na escola ainda até a gente dava um jeito, porque, né? Era obrigado. Colega e tinha que fazer, porque era escola, não tinha. Mas assim, ali, né, tinha vários adultos, não era só criança, enfim, pensei assim, eu vou gaguejar, cara, eu não vai sair, eu vou me atrapalhar porque era uma preocupação. E isso também interfere na fala, na pronúncia, enfim. Às vezes a criança quer ler mais rápido porque quer terminar aquilo ali de uma vez e tem os pensamentos acelerados. Enfim, tem várias coisas que podem alterar isso. E isso pode sim se tornar um bloqueio muito grande lá na frente. Às vezes, de uma apresentação, por exemplo, onde a turma deu risada, aquela criança que se torna um adulto que tem dificuldade em falar em público, entende? Porque está o tempo todo achando que vão rir, vão criticar, enfim, e o que vale um alerta. Às vezes não é nem na escola que se tira sarro, é o próprio irmão, a mãe, o pai tirando sarro da criança. Em vários lugares, né? Mantendo a fala infantilizada com o bebê. Não vamos falar certo para ele não aprender o certo, porque é tão bonitinho ele falando errado. Eu já fiz isso, gente. E o Liam fala favorito. Entendeu? Favorito. Ao invés de favorito, é tão lindinho. Esse é meu carro favorito. Aí a gente fala, qual que é seu sorvete favorito? A gente repete, né? Dá modelo, né? E é exatamente isso. Mas quanto adulto, é muito importante, né? Não só quanto adulto, mas assim, esse olhar dos pais já vai facilitar muito lá na frente. Então, assim, de um modo geral, né? Tudo que a gente as emoções e tudo perpassa pela linguagem, né? Então, como você falou, às vezes essa questão do medo de falar em público, medo de gaguejar, né? E tudo isso são questões emocionais que estão envolvidas nesse processo também de fala, né? E não especificamente que seja algo da fala, mas aparece na fala. Então, isso acontece também. A gente precisa, eu enquanto fonoaudióloga, preciso estar atenta, assim, para esses sintomas que aparecem na fala, mas que não são
da fala, especificamente, né? E para fazer os encaminhamentos necessários para outros profissionais, né? Psicólogos, psicopedagogos. A gente trabalha muito com rede, né? Em parcerias. Sim. Então, muitas crianças precisam desse suporte que não é só comigo, com a fonoaudióloga, né? São com outros profissionais. Então, nós temos grandes parcerias aí com colegas, né, de trabalho. O Pedro está falando no seu ouvido, no meu ele não falou Na nada. verdade, ele não tá falando, ele tá falando no meu celular, mas eu fingi que era no meu ouvido, porque eu já tô usando essa coisa chique. Testes são. Eu vou Que tal falar agora a gente falar dos nossos patrocinadores? Vamos agradecer de forma retroflexa. Essa palavra ganhou meu ano. Agradecer, gente. Vamos agradecer. Livraria e Papelaria Copo de Leite, um universo particular em livros, papelaria e presentes. Pessoal que quer se adiantar aí, né, para material escolar, presente final de ano, as agendas, né, pessoal? A Raquel já Verdade. tem a nova dela. A Raquel já tem a única que se agilizou. Comprei em setembro. É verdade. Oriente terapias integrativas. Quando a consciência desperta, orientação são necessárias. Quem está precisando, entre em contato, pessoal, porque vai ter uns diazinhos ali que nós não vamos estar. Gente, janeiro vai dar uma paradinha bastante dos atendimentos, então vai chamando já para se agendar. Mas fevereiro tudo retorna de forma linda, mágica e reformada, inclusive com belíssimo. novidades. Estúdio de dança Giane Belé e a Sigma 3, simplesmente tudo em comunicação visual e eventos. Agradecemos também a Clínica Lavi. Deu uma viajada aqui. Voltou. A CCR, vestindo você há 33 anos. E nós também hoje belíssimas, com esses vestidos de leque, esses looks Já em tons natalinos. de Natal. Não aguento essas roupas da Cantão, viu? Aham. Meu Deus, vou trocar só por... Começar a trabalhar aqui só para pegar os looks da Os CCR, viu? Vida Natural, a saúde mais perto de você há 32 anos, sendo referência aqui em Dois Vizinhos em produtos naturais. A Gaio Solar e a Lon, a magia das plantas em todas as suas formas, com várias opções de presentes, sprays, escaldapés, banho de ervas. O Insta da Lon tá bem lindo. E xarope, né, gente? E o xarope. Quem quiser, inclusive para as crianças que tá ali com os ouvidos trancados, dá Sim. boa o xarope também. Várias opções de presentes. O Instagram da Lon é Lon Natural. É isso. @Lon Natural. Lon Natural, exato, era o contrário. Um parabéns especial para a fonoaudióloga Maiane Martins, também nossa nossa apoiadora, patrocinadora. Hoje é o dia do fonoaudiólogo. Gratidão. Eu ia falar o Sicredi, mas você já falou o Sicredi? Não, o Sicredi é seu. O Sicredi estava aqui, o Sicredi está comigo. O Sicredi, muito obrigado, Sicredi, por estar conosco, cooperando e crescendo conosco. Gratidão especial a Comer Bem, confeitaria inclusiva, que hoje nos aromatizou aqui com um maravilhoso bolo de laranja, sem glúten, sem lactose. Diz ela que é macio. Daqui a pouquinho a gente vai cortar e vai mostrar para vocês. Beijão e gratidão a Neo Mobile Designer. Chama eles lá, faz o seu projeto de design interior, faz a sua reforma, aproveita que está chegando o final do ano. Um beijão especial e gratidão à enfermeira Aline Catânio com a ozonioterapia e práticas de enfermagem integrativa. E um novo parceiro entrando conosco esse mês, nossa diva maravilhosa, o querido Flávio, a Faraó Casa e Construção. Bem-vindos. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto e nos apoiar. Então, a Faraó entrou agora em dezembro com a gente, com muitas novidades em decoração, em reforma e agora em construções. Eles estão fazendo muita beleza por aí e aconchegando as pessoas. Se vocês seguem a gente ali no Instagram, @podetratar, e você já deixou o seu like aqui na nossa transmissão, por favor, deixa já o seu joinha e a gente vai seguir esse papo gostoso por mais um tempinho. Eu tenho mais uma pergunta. Manda ver, eu quero saber da rouquidão, mas depois. Tá. Qual é o método? Existe algum método específico que as escolas usam
para essa parte da Linguagem? da linguagem? Tem, na verdade, as normas, né? As diretrizes da BNCC que vão direcionar esse trabalho. Mas não tem um método específico, né, de alfabetização, por exemplo. Então, algumas escolas trabalham com alguns métodos, né? Hoje em dia a gente fala em apostilas, né? É o método positivo, é o método não sei o quê. Isso, mas o apostilamento, por exemplo, ele está dentro das normas da BNCC. Sim. Então, Entendi. Até o próprio Ministério da Educação faz um planejamento de 30 em 30 anos. Então, se a gente vai ver uma educação, um método, uma maneira que eles estão discutindo hoje para daqui 10, 15 anos. Então, tem que estar antenado em coisas o tempo todo, né? mas as escolas, elas têm autonomia, assim, para os reforços escolares, né, para salas de recurso, as salas de apoio, então, para utilizarem métodos diferentes quando as crianças precisam, né? Tem crianças que precisam de reforço. Sim. E aí, utilizam-se outros métodos. E nesse caso, então, como eu falei antes, a gente, quanto fonoaudiólogo, indica o método fônico, né? Porque trabalha outras questões, trabalha questões relacionadas ao fonema, que muitas vezes a gente percebe crianças lá no 4º, 5º ano com trocas, né? Com trocas ali, PIB dos pares mínimos. Inclusive, deixa eu já mostrar aqui. Esse vai ser um material que vai estar no kit de materiais, que é dos pares mínimos. O que é isso, né? Então, essas trocas que as crianças fazem, elas têm uma lógica de acontecer. Então, o erro, ele tem uma lógica, tá? Ele não é fora de uma ordem. Bacana isso, né? Porque a criança, ela vai trocar aqui, por exemplo, os pares mínimos na escrita, que permaneceram, por exemplo, lá da alfabetização, P e B, né? Vão trocar o F pelo V. O meu filho, com 7 anos, ele trocava, ele ia escrever faca, ele lia faca, mas estava escrito vaca. E era diagnosticado com disgrafia e um tempinho só de estímulo, foi que foi. Isso. Então, o que é isso, né? Esse trabalho, ó, aqui tem todos os pares mínimos, então as possíveis trocas ali que as crianças estão fazendo. A diferença, por exemplo, do F e do V, o único traço que diferencia, podem ver aqui, ó, a boca é igual, né? A articulação. O ponto articulatório é o mesmo. O modo é o mesmo. O único traço que diferencia é a sonoridade. Então, o V tem uma vibração nas pregas vocais. E o F não tem. Então, o traço de sonoridade, que é no P e B, no FV, no T, no D, no X e no J, né? O X e o J. Esse traço de sonoridade faz com que, se a criança não adquiriu isso, ela vai ter todas essas trocas lá na escrita. E essas trocas, elas não são de natureza ortográfica, né? Não é porque a criança não sabe qual letra é. Ela é de natureza auditiva. Então, nós temos que trabalhar a percepção auditiva da criança para o traço de sonoridade. Gente, eu passei por isso, um brinde, fonoaudiólogo. Não adiantava a gente dar aula particular e medicar, tinha que exercitar, tinha que estar presente, tinha que ler e escrever. Com paciência e repetição. E aí é que está o PR, né? Paciência e repetição. Esse material é só para as escolas, né? Não. Esse que vai junto, que tu falou. Esse aqui, tá esse material, do kit, esse material aqui do kit, nós estamos montando então o kit, que que vai não estar está pronto ainda. Não, ainda entendi. é uma super novidade. Então explica aí, eu estou contando aqui em primeira mão. 2025 então, promete. Temos estamos trabalhando no material alfanema, então são kits de alfabetização fônica, né, de habilidades auditivas, consciência fonológica e alfabetização fônica, que vai ser disponibilizado para venda para escolas, né, e para clínicas e também para pais, né, para terem em casa. Nossa, muito então, legal. aqui é
trouxe um spoiler É. para mostrar. Muito bacana. E fica muito bem explicativo, né? Para que os professores também consigam compreender de onde vem. Porque se a gente precisa trabalhar a natureza daquela dificuldade, né? Nem todas as dificuldades são ortográficas ou de regras gramaticais. Precisa saber de onde é que está vindo, né? Então, esse trabalho é da fonoaudiologia educacional. Deixa eu contar um pouquinho, então, para vocês sobre isso, porque a fonoaudiologia ela tem várias áreas de atuação, né? Então, uma delas é a fonoaudiologia educacional. Eu sou especialista nessa área pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e nós somos em 12 especialistas no Paraná, atualmente. Por isso que todos os fonoaudiólogos trabalham com essa parte da educação? Não são todos que trabalham. Nem a pau, tem muitos que trabalham lá com regeneração, perdeu a fala por um acidente. Isso. Tem então, a fonoaudiologia alternativa e tem várias. Então não trabalhamos todos iguais, não trabalhamos todos com os mesmos métodos e recursos, né? Então, nessa área da fonoaudiologia educacional, eu trabalho junto às escolas. Eu presto assessoria para as escolas, tanto na formação de professores, então palestras, né? Agora que geralmente as escolas fazem a formação continuada, né? No início do ano, na metade do ano, então eu faço essas palestras de formação para os professores nessa área, né? De linguagem. E também assessoria anual, né, para a implantação do método e acompanhamento do método fônico com as crianças nas escolas. Todo esse trabalho aí eu realizo. As reuniões, as conversas, esse olhar diferente para aquela dificuldade específica da criança, né, para podermos pensar juntos, né, enquanto escola e eu como fonoaudióloga, para como conduzir melhor os trabalhos na escola. O ruído, né? Aquele ruído está interferindo, se a criança tem alguma dificuldade auditiva, por exemplo, ou de processamento auditivo, né? Então, o ruído da sala, ele atrapalha. Talvez a criança precisa fazer a prova numa outra sala, né? Porque o barulho está atrapalhando para que a criança se concentre, por exemplo. Então, isso faz parte da fonoaudiologia educacional. Nossa, me atrapalha muito o barulho. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes eles trazem a criança como se a criança tivesse a limitação. E às vezes não é, né? A forma que a criança consegue executar melhor para ela, é no silêncio. Ou, enfim, né? Mas precisa ser olhado para cada criança de uma forma individual. Que às vezes até o ruído é um diagnóstico. A criança traz o zumbido no ouvido e tudo isso também tem que ser, às vezes, identificado, né? Você falou muito da comunidade escolar e da tua especialização. Como que é a tua chegada? Algumas professoras se sentem abertas, outras blá, 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 de fono. Como é que você vê isso? É um tabu ainda? O que ela está aqui tentando me ensinar a ensinar? Existe isso ou não? Estamos todos buscando ainda respostas para novos problemas, novos diagnósticos. Você, às vezes, sente uma boa recepção? Ou o contrário? Tem gente que tem uma negação, eu acho. Como é que está isso hoje? Não, eu vejo assim, eu sempre tive muita abertura nas escolas, né? Eu trabalho com as escolas desde que eu me formei. Então, e sempre tive muita abertura assim dos professores, né? Os professores são assim os profissionais tão bacanas, porque eles sempre querem aprender. Sabe? Isso é muito deles, assim. Eles sempre querem aprender alguma coisa, querem fazer algo diferente para aquela criança, sabe? Tem professores que é muito preocupado, assim, com seus alunos e querem fazer a diferença, sabe? Então, eu nunca tive problema, não. Eu vejo uma abertura bem grande das escolas, dos professores. A gente tem uma troca muito legal, sabe? Um respeito, assim, cada um na sua área, né? Porque eles têm conhecimentos que eu não tenho, então a gente precisa disso, né? Eu preciso desse feedback deles, desses conhecimentos que eles têm, para que eu também possa pensar algo e eles também. Então, é uma troca. Até porque é legal, porque eles trabalham com um coletivo
e já deve ter muita experiência para poder perceber só no olhar, né? Anos de prática. E aí tem essa construção que a gente chama de comunhão mesmo, né? Comunidade escolar, comunidade terapêutica, comunidade científica, todos em prol e o benefício do melhor desenvolvimento possível, para que todos atinjam. Né? Tipo, ó, essa criança que realmente vai precisar do acompanhamento, essa daqui não. A gente trabalhando dessa forma já vai começar a auxiliar também aquela ali que tem mais dificuldade na pronúncia, enfim, né? Mas aí eles já conseguem fazer essa filtragem, ó. Até aqui a gente consegue ajudar, aqui já precisa ir para o profissional, porque a criança vai ter essa necessidade, né? Então, é bacana, porque também é o olhar externo nosso. Às vezes, dentro de casa, a gente percebe ou acredita que é de uma forma, o professor traz de outra, e aí a gente vai precisar olhar dessa outra forma para poder buscar o profissional para estar ajudando a criança, né? Sim. Então, e o olhar do professor é gente, imprescindível, né? Inclusive, o material, o Alfanema, ele surgiu dentro das escolas, né? Ele não é da clínica, ele não foi a partir da minha clínica especificamente, mas foi muito do trabalho educacional. Esse contato com as escolas, o que dava certo lá dentro da escola, foi muito uma troca com os professores. Surgiu daí a partir vem o dessa pedagogo, troca. faz um trabalho de TCC, daí vem o psicólogo, daí vem não sei o quê, daí vem o professor, aí vem... Nossa, e todo mundo interagindo, pesquisando, percebendo aquilo que funciona, divulgando para a comunidade, percebendo aquilo que já não é mais. E assim, a gente tem que estar sempre em conversas, compartilhando tudo isso. Eu acho que isso sim é o desenvolvimento coletivo mesmo, né? Tem mais alguma pergunta específica aí? Eu acho que eu me acalmei muito com esse chá. Esse chá é muito importante. Maiane, vamos falar mais um pouquinho sobre aonde encontrar o teu material. Se você vai fazer, quem sabe, uma live, um workshop, uma tarde para explicar melhor, onde que a gente pode encontrar e acessar, quem sabe já comprar. Porque o ano que vem, nós todas temos filhos em idade de alfabetização e muitos que estão aqui acompanhando. Fala um pouquinho de como que a gente encontra você para poder compreender o material e, quem sabe, adquirir. Então, o Alfanema, que está à venda, né? Pode ser adquirido através do Instagram e do meu contato. Posso passar o telefone? Claro. 933005521. Eu tenho no consultório, então, que é no meu consultório, está disponível para venda nas minhas redes sociais. O material que eu falei aqui, que são os kits, ainda não está à venda. Está em produção. Quando vamos conseguir adquirir? Está previsto para antes do início das aulas. Então, final de janeiro. Acredito que já esteja aí. Vou divulgar nas minhas redes sociais, então. Muito bacana. Que legal, né, gente? Então, é maravilhoso. Olha, vai, que chegou o seu momento agora. É o meu momento. Vai, Eu pergunta. tô como uma profissional da comunicação, da fala, da linguagem, né? E amiga, né? Então, a questão do cansaço vocal. Chega essa época do ano, a gente, né, deu curso sábado e domingo, daí hoje tem mais podcast, daí de noite tem mais... Como que a gente recupera a corda vocal? A gente pode, de uma certa maneira, ter um estilo de vida que possa beneficiar, principalmente quem é professor, quem está sempre falando, quem é comunicador. Isso, para mim, é importante, quero dicas sobre isso. E se tem como a gente evitar algum tipo de abrasivo da voz, do som. Se existe isso, porque antigamente se falava muito, né? Quanto mais você fala, mais você vai perder sua voz e tal. Tem algo que a gente... Por exemplo, meu pai teve paralisia das cordas vocais. Pense para um comunicador, para um jornalista. Foi uma paulada aquilo, né? Como que a gente cuida disso? Muito bem, muito boa a sua pergunta. Tô louca para saber. Porque temos muitos profissionais da voz que usam a voz como instrumento de trabalho, né? Todos nós usamos a nossa voz como instrumento de trabalho. Porém, alguns precisam utilizar mais de uma forma mais intensa, digamos assim, né? Que são os professores, vocês. Pode ter... A primeira coisa, na verdade, é você perceber a tua voz, sabe? Você perceber os sinais de cansaço.
Porque o que acontece muitas vezes que leva a uma lesão, por exemplo, nódulos na prega vocal, fenda, né? Que são assim os principais alterações em decorrência ao uso, ao abuso, na verdade, da voz. Eles acontecem muito porque as pessoas começam a sentir os primeiros sinais de cansaço, as veias aqui, né? Não conseguem respirar direito, tem que falar num tom de voz mais alto, e aí acaba deixando um pouco de lado, vão usando algumas alternativas como pastilhas, sprays, e seguindo com isso, e aí podem acontecer de ter alguma lesão. Mas pode ser surdez também? Tipo, o fato de usar a voz no tom mais alto ou só o cansaço das cordas vocais? Falar mais alto, você diz? Assim, a gente não tem um feedback auditivo, né? Depende do feedback auditivo, sim. Pode ser que a gente fale num tom mais alto. Entendi. Mas no caso, por exemplo, dos professores ou dos palestrantes que precisam falar para um grande público, que precisa usar um tom de voz mais alto, precisa de um preparo. É uma musculatura. Como uma musculatura, quando você vai correr, você precisa preparar a musculatura para um exercício. Então, o falar não vai prejudicar. O que prejudica é você continuar naquela intensidade, falando daquele jeito, sendo que sem preparo. Né? Sem aquecer, sem desaquecer a voz, sem fazer os exercícios específicos, né? Aquele então, povo que está lá gritando... Sem respirar direito, né? Respirar da forma correta. Vamos pensar assim, assistindo o campeonato de futebol, deu 4 gols pro teu time, você está tomando cerveja gelada, você não para de gritar. Tipo, é o extremo do extremo do extremo. Ingerir bebida gelada junto com aquecimento de voz, falar, daí água gelada, cerveja gelada. É mito ou é verdade? Isso é um episódio, pode acontecer, um episódio de ter uma lesão na prega vocal, né? Tá, esse choque térmico na prega vocal. Gritei, chorei, esperneei, daí me deram água gelada. Tô dando outro contexto, que não é só a torcida de futebol, porque a gente tem umas escandalosas aí na vida. Eu gritando na formatura do meu sobrinho. Isso, por felicidade. É mito ou é verdade? É mais pelo gritar e falar alto do que pelo gelado. Porque assim... isso que muito obrigada. Só a minha água gelada, isso aí. Porque a sensibilidade ao frio, em algumas pessoas pode não ocasionar rouquidão, em outras sim. Né? Porque a água, ela não passa pelas pregas vocais. Né? Porque nós temos canais diferentes aí, né? Eu não sabia disso. Eu achava que a água passava pela prega assim, da voz. Porque a nossa laringe, então, as pregas vocais ficam localizadas na laringe. E a laringe só passa ar que vai para o pulmão. Mas quando ela seca, a gente toma um golinho de água e então é a laringe, não tem nada a ver passa, com a voz. água não passa por ali. Olha que legal, gente. A água não passa. Inclusive, quando nós temos quando a gente se afoga, por exemplo, engasga, é porque o alimento, a água, o líquido foi para o lugar errado. Sim. Né? Entrou pelo canal ali da laringe e aí a gente tosse como uma reação. Então, a coceirinha que dá na garganta não é da voz. Mas laringe. É ressecamento da mucosa. Né, da mucosa ali das pregas vocais. E o que dá para usar com isso? Vou dar uma dica, então, para você. para vocês. O que dá para usar é soro fisiológico, nebulização com soro fisiológico. Porque o que a gente inala, tudo que é inalado, vai passar pelas pregas vocais. Então, por isso que a fumaça do cigarro, a fumaça as fumaças que são... Elas queimam, sim, a mucosa. Né? E isso prejudica muito. Então, para a gente poder fazer uma hidratação local... Você está respirando. Uma nebulização com ou pelo nariz ou pela boca. Então, as pregas vocais, as cordas vocais estão mais associadas à respiração e vibração do que a do que a deglutição. Deglutição. Isso mesmo. Para mim é total novidade. Isso mesmo. Total, e a vibração, porque você pode fazer exercício de vibração para eu tô anotando. melhorar também, né? Não só a nebulização, ótimo por causa da respiração, mas a vibração também vai trabalhar, porque também vai trabalhar a musculatura. Inclusive, né? um dos exercícios de vibração, a gente usa a vibração de língua para fazer vibração nas pregas vocais. Os exercícios que a gente estava fazendo com a Mai. Sim.
para se preparar. Só pro sorinho pod. E muda a fisiológico. voz, gente. Na próxima, Muda. É, É no impressionante. próximo Muda. podcast que eu vier, Muda nós a vamos voz. falar sobre voz. Legal. Tá, ótimo, ótimo. Podcasters, todos convidados para o próximo É podcast. da manhã. fantástico, vocês precisam assistir, porque é muito legal. Tá, deixa eu só como ver se eu anotei diferencia. certo. A nebulização com soro Soro fisiológico. e Só o óleo soro, essencial de... Sem medicamento. Os óleos essenciais de... Aí dos óleos essenciais eu já não é a minha Não é área. minha não. área, tá bom. É que o óleo essencial ele só vai trabalhar a questão. A calma da sua mente. Não, e assim, e mais a questão da inalação do próprio cheiro, do benefício do cheiro, que vai ter próprio para respiração, enfim, para questão mais pulmonar, mais interna, mas não pelas cordas vocais. Tá, última Pelas pergunta. cordas vocais é mais a umidificação pela inalação, a vibração com os exercícios e tal. Tem o laser que tu também Sim, faz, né? sim, Que também vai aham. trabalhar. Que é a musculação. O Tá. que Isso. acontece? Quando a pessoa engole a água, ela vai fazer um movimento que vai trabalhar. Então, por isso que às vezes dá a impressão de que o gole dela Mas total. melhorou. É. Não, mas é isso. Tá, a tal do gargarejo que os cantores fazem, tal, aquele gargarejo de mel com limão, com não sei o que, com vinagre, com não sei o quê. Mito ou verdade? É mito. Ai, né? Porque daí não obrigada, passa. adorei esse pigarro. pod. É pro pode pigar. ser, daí pra muco. É muco, é. Ah, então tá, Porque se não. não passa na voz, não faz. Não faz nem Inclusive sentido. o uso de sprays, né? Aqueles sprays que anestesiam. Isso piora muito. Porque às vezes as pessoas usam porque verdade. anestesia e tem a sensação de que consegue falar mais ou cantar mais um tempo do show porque usou o spray. Acontece porque anestesiou. Porém, você É pelo nariz. Para de enfiar coisa pela boca. anestesiou. É. Pelo nariz, nebulizar, bonitinho. Então é Essa, isso. pra mim, é total novidade, gente. Parabéns, hein? Os Grande cantores que mestra. vão na fono, eles fazem da forma correta. Porque você vê Exato. alguns com o portátil sim. ali, ó. Aham. Nananã, com o EPAP, que é aquele que tem a bolinha, nananã, Sim. fazendo os exercícios. Sim. Agora, quem não vai, Inclusive, toma tem um ovo em alguns que jejum. vão lá. Tô besta. Então, gente, ó, hoje não tivemos sorteio, a gente teve o lançamento desse material muito bacana, amado, E um é meu gestado já. e criado. Um é meu nada, você vai comprar São com 3. desconto, né? Claro, eu vou comprar. Você Ah, já tá, deixou eu Não, o um é seu- meu que eu vou comprar. Ah, o William então vai você- amar isso aqui. Ele vai Vai. ficar Você o já dia deixou o seu inteiro oi? querendo fazer isso. Cadê seu oi aqui? Eu Seu- escrevo. Ali eu escrevi, eu quero. Ah, tá. Ela desculpa. deixou mesmo, tá aqui, Olha ela que pode- ligeira. Na hora. Quem Ó, falou, ela falou que tinha que falar, Gente, eu pra quero, todo eu mundo falei. mandar um beijo pra quem adivinha. Beijo pro Beijo, Terry! Terry! Um beijo pro Terry, pro Pico, pra Nelce, a Mana que tá aqui, o Julimar falando aqui. Aqui o som do R é sempre retroflexo. Muito bom. Não, vou levar pra vida isso, gente. Aham. Muito obrigada pela participação de vocês. Um parabéns a todos os profissionais da voz, da comunicação, do aprendizado. A gente sempre encontrou com todos vocês nas nossas jornadas. Então, um beijo muito especial para todos que já trataram meus filhos, a mim e aos filhos das minhas amigas, porque a gente sempre esteve ao lado de vocês nos momentos mais importantes. Parabéns, Maiane, que teu ano de 2025 seja de muitos projetos assim, que você transforme o mundo por onde você passa, que você ajude todos a construir um melhor desenvolvimento possível e que todos encontremos uma melhor versão daquela que a gente está hoje para os próximos movimentos. Gratidão por estar aqui conosco. Ela foi pega de surpresa, mas como é o dia do fonoaudiólogo, Foi tinha que ser a perfeito. Maiane, né, Aham. gente? Obrigada, meninas. Obrigada a todos. Contem comigo. Contaremos. Gratidão, galera. Até Mais um mais. pod. Até o próximo. Tchau, tchau, gente.